aqui, Rô, tava te apresentando para o pessoal, mas acho legal você também contar um pouquinho de você. Para quem não conhece, para quem não sabe, né, a gente estudou junto, né? Somos colegas de faculdade. Agora a gente está bem distante, né, Rô, de distância de Sim. cidades, né? Mas é muito legal ter você aqui com a gente. Pode se apresentar. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Estou muito feliz de ser a primeira também deste, Primeira da nossa série. dessa nova série, dessa nova etapa no seu canal. Fico muito feliz pelo convite e saber que a nossa relação, né, vai muito além do profissional, que é uma amizade que nasceu lá na faculdade e agora permanece ativa, né, também no profissionalismo, mesmo com a distância física, continuamos nos unindo. Sim, com certeza. Legal. Então, Rô, quero dar boa noite a todos. Meu nome é Roberta, sou psicóloga, me formei com a Andressa na UniFSP, em Avaré, e atualmente moro em Curitiba. Estou aqui há pouco mais de 4 anos, quase 4 anos e meio. Atuo na área clínica e atuo também em comunidade terapêutica, com tratamento de álcool, drogas e outras substâncias, né? uhum. Basicamente, acho que é isso. Sou mestrando em psicologia da área clínica e da saúde, que agrega, né, as duas áreas de atuação que eu tenho atualmente. E estou aqui para contribuir hoje com vocês em relação a tudo que estamos vivendo, em relação ao Covid, a relação da insônia nisso tudo e o que caracteriza a insônia na nossa vida. Exatamente, porque assim, é um momento novo para todo mundo, né? Então, eu acredito que a gente conseguir pegar temas que pelo menos esclareçam um pouquinho mais para quem está do outro lado, para quem às vezes não consegue ter um acesso a essas informações, acho que é legal a gente trazer isso. Então, eu fiquei muito Perfeito. ter falado desse tema, eu acho que é um tema muito pertinente nesse momento. Muitos pacientes relatam a dificuldade com a questão do sono, né? Principalmente agora, está muito potencializado. Então, eu queria que você falasse aí, você preparou, né, tudo certinho, o seu contexto, por exemplo, vai ser legal. E depois aí tem já algumas perguntinhas. Quem tiver pergunta pode colocar que a gente vai estar lendo depois que a Roberta se apresentar o tema dela. E aí a gente dá boa noite para todo mundo e faz um bate-papo aqui com todo mundo. Legal. Bom, então vamos começar falando sobre o que é a insônia, né? Ela é um distúrbio, um transtorno que prejudica o início ou a constância do sono e compromete a qualidade de vida da pessoa como um todo, né? E é o mais comum entre todos os distúrbios do sono, todos os transtornos que são apresentados na noite, Uhum, a insônia é o mais comum deles. Alguns estudos indicam que ela atinge cerca de 15% da população. certo. E é muito comum que todos nós possamos passar por um período de insônia diante de alguma situação, mas o que não é comum é desenvolver a insônia crônica, né? Então, como que é caracterizado? Quando esse período é muito além do normal, quando ele passa de 3 meses, aí começa a apresentar problemas. Uhum, E aí a gente vai ver quais são os problemas relacionados a isso, o que pode desenvolver a insônia, desencadear ela, né? E principalmente quais os prejuízos que ela traz ao nosso organismo. bacana. Então, o principal, acho que transtorno diário que a gente vê de efeito da insônia é o cansaço, que a pessoa sempre se sente muito cansada, mesmo quando ela consegue dormir uma noite teoricamente toda, ela ainda não se sente descansada o suficiente, né? Tem problemas de humor, alterações muito constantes de humor, instabilidade emocional, né? A falta de energia, o desempenho, ela é classificada em 3 tipos. O primeiro é a dificuldade para iniciar o sono. Então, é o inicial. Como que é? A pessoa que deita na cama, fica rolando de um lado para o outro, não consegue dormir, ou quando ela vai dormir, ela acaba tendo um choque, né, físico e ela desperta assustada.
ela não consegue se sentir relaxada. Esse é o inicial. Tem o de manutenção, que é quando a pessoa acorda no meio da noite e perde o sono. Esse também acho que é um dos que a gente está recebendo mais queixa agora, né? É. A pessoa tem dificuldade para dormir, acorda no meio da noite e não consegue dormir mais, ou quando consegue, não consegue descansar o suficiente. E aí o terminal, que é o terceiro tipo, é quando a pessoa desperta sempre antes do horário do celular ou do relógio. Então, tem que levantar às 6 da manhã e essa pessoa acorda às 4h30 e perde o sono, não consegue dormir mais. São tipos caracterizados para a gente entender o que cada pessoa apresenta como sintoma da insônia, né? E aí, muitas pessoas perguntam, tá, mas por que eu tenho insônia? E aí tem inúmeras causas que a gente precisa entender. Ela pode ter causa orgânica, que é fisiológica, e pode ter também causas psíquicas. Então, além da física, a psíquica é uma causa que entra muito no nosso trabalho, né? Para compreender isso e o porquê que esse organismo não está conseguindo ter uma noite de sono tranquila, saudável, um sono reparador. Pode ser também um distúrbio secundário, causado por outros motivos. Então, pode estar associado com doenças, com uso de medicações. E as causas mais comuns incluem a alteração da rotina, que é o que nós estamos vivendo, mudança no ambiente, mudança no horário de trabalho, qualquer hábito que você inclua ou retire da sua rotina diária. Então, por exemplo, todos os dias você ia à academia às 6 horas da manhã e simplesmente passou a não ir. Dificilmente essa pessoa vai levantar às 5h30 da manhã para fazer atividade física em casa. Né? Não ouvi até hoje. Não ouvi até hoje ninguém que está fazendo isso. Se tiver alguém, nos conte. Conte a fórmula mágica. Por favor, eu também preciso tomar ela. Então, essa nova rotina de horários está fazendo com que o nosso organismo tenha uma alteração também, né, biológica. É uma nova rotina de trabalho para quem está trabalhando em home office, para quem está indo menos vezes por semana, ou vai semana sim, semana não para o trabalho. Tem algumas pacientes que estão acessando o ambiente de trabalho a cada 15 dias. Então, uma equipe trabalha essa semana e a outra trabalha na outra. Isso faz também com que tenha uma instabilidade de rotina. Né? A vestimento, quanto a pessoa levanta mais cedo quando precisa sair de casa, quanto ela levanta mais tarde, tudo isso altera e pode causar insônia também. A menopausa é um sintoma também que causa a insônia e é por desordem orgânica, né, fisiológica. Metade das mulheres que entram na menopausa apresentam insônia por essa disfunção hormonal e pouco é diagnosticado. Né? Além delas terem perda de libido, desinteresse, falta de motivação, elas têm também esse prejuízo em relação ao sono, que é muito grave, né? E temos aí uma lista infinita. Não ouvi seu áudio, só ouvi sua boca aí mexendo. Não é um período fácil para a mulher também, né? E ainda Não. estando em todas essas questões, né? E tudo isso agrava muito como ela se sente consigo mesma, né? A feminilidade, a autoestima, tudo isso vai junto com os hormônios para baixo. Vai. E temos também o principal, que são os hábitos de vida não saudáveis. Então, os excessos, né? O consumo de álcool, a nicotina, a cafeína em excesso é muito prejudicial. E às vezes a pessoa fala, não, mas eu nem tomo café, mas toma chá preto, toma chá mate, toma vários chás estimulantes, principalmente à noite. Eu não tomo café, só cafeína, pura. Então, que a sequência desse comportamento por um longo período vai trazer consequências lá na frente, né? A gente não tem muito esse olhar a longo prazo. Exatamente. E alguns comportamentos, a pessoa entende que está se ajudando. Então, por exemplo, eu fumo cigarro, eu fico mais tranquila, eu fico mais relaxado. Quando, na verdade,
é uma autossabotagem, porque logo depois que o cigarro faz o efeito no organismo, 15 minutos depois ele aumenta o pico de ansiedade, que vai fazer com que essa pessoa não durma. Inclusive, na comunidade, eu estou recebendo algumas queixas, já não é de agora, e estou fazendo um trabalho com eles em relação a isso, principalmente para os fumantes, porque eles fumam e vão deitar. E a maioria dos que fumam não conseguem dormir, tem Olha, dificuldade para dormir. E aí fiz um treinamento, né, de quem conseguisse ficar sem o cigarro, sem medicação também. Sugeri que alguns fizessem uso de chás, né, que tem chá de melissa, chá de camomila, que são coisas saudáveis, mas não muito também, para não ter a necessidade de muitas vezes ao banheiro, que não adianta nada. do mesmo jeito. Daí tem o tipo 2 da insônia. E tá funcionando. Então, a ideia é que eles fumem 1 hora antes de dormir, de ir para a cama, e aí eles conseguem pegar no sono facilmente, porque a dificuldade era com os roncos. Quem fumava não conseguia dormir com o ronco de quem já estava dormindo. Que interessante essa proposta, né? Acho que assim, se tiver algum fumante aí que esteja passando por essa questão agora, pode seguir essa dica que a Roberta está dando, né? Que bacana. E, e uma das coisas que acontece muito também, a pessoa levanta de madrugada, perde o sono e vai fumar. E aí ela deita relaxada, porque o cigarro acabou de entrar ali no pulmão. Só que quando ela deita, ativa os pensamentos. Uhum, Porque o corpo relaxou, mas o cérebro não, por causa da nicotina. Então, é um efeito rebote que vai prejudicar ainda mais. Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente com os hábitos antes de dormir, né? Horas antes de dormir é o principal. E a alimentação muito tarde, então, pessoas que acabam de comer e já deitam para dormir. É uhum, necessário que o nosso corpo precise de um tempo para digerir o alimento. E além disso, né? Quando a gente acaba de ingerir, o alimento entende que ele precisa de um tempo para queimar aquela quantidade de energia que ele está recebendo. uhum. Então, quando nós comemos, precisamos de um tempo até que ele entenda que é o momento de relaxar, comece a digestão e nosso funcionamento fique mais lento. Além de evitar problemas gastrointestinais, né? Quando a gente come e deita, tem mais chance de desenvolver refluxo, azia e outros problemas gástricos também. Uhum. E também o tipo de alimentação que se come antes de dormir. Tem os alimentos que são estimulantes, então o café, o chá, mas tem também os alimentos gordurosos, né? Os açúcares. E para quem é ansioso, ficar sem o açúcar à noite é uma das tarefas mais difíceis, principalmente para quem tem compulsão alimentar ligada à ansiedade. Sim. Então é legal a gente ver no final também, vou passar algumas dicas, orientações de como lidar com isso, o que é possível fazer para evitar e ter uma noite de sono tranquila. Ou tentar, né? Que no começo é tentativa e erro. Não ouvi, daí não saiu o seu áudio. Aproximar o máximo possível de uma rotina de sono mais saudável para que a noite tenha mais qualidade, né? Falar que a gente vai Isso. atingir 100% às vezes é muita idealização, mas a gente tem Uhum. 70%, né? E colocando em prática, mudando os hábitos aos poucos, acho que é muito válido, né? Isso, e realmente é algo que vai sendo estabelecido numa nova rotina, né? Não adianta, agora a Roberta e a Andressa falaram, agora eu vou ter que seguir a tabelinha ali e fazer tudo. Não, vá pouco a pouco, melhorando sua rotina diurna para que tenha melhor qualidade também na rotina noturna. Exatamente. E Cada uma vez. coisa que e uma coisa que está ligada a isso é a atividade física. A ausência de rotina e de atividade física trazem grandes prejuízos também para o sono. Por quê? Principalmente agora, para quem está vivendo, trabalhando em casa, acaba andando menos, se movimentando menos, se exercitando menos. Então, o corpo entende que ele não está tão cansado assim. E precisa desse cansaço físico também. Hã? Faz todo sentido. Sim. Tem também as pessoas que gostam dos curtos períodos de sono, que são os cochilinhos ao longo do dia. E quem está em casa adora tirar cochilo, fica muito difícil não tirar, né? Isso é muito difícil. E
o que que acontece? Segundo os neurologistas, quando a gente dedica um horário longo do dia, que seria a noite o ideal, né? Para dormir, o nosso sono é completo, então ele vive todas as fases do sono e consegue trazer para nós um longo período de disposição que é o suficiente para a gente aguentar durante o dia. Quando isso não acontece, então, por exemplo, uma pessoa que está em casa, levanta às 7 da manhã, toma café, faz as suas atividades, almoça e tira um descanso de 2 horas depois do almoço. Ah, então em casa mesmo, eu posso ter um tempinho a mais. Dorme esse horário, então essas 2 horas que a pessoa descansou, o que, que vai acontecer? O organismo dela entende que o horário que ela for deitar, então, por exemplo, vai deitar às 10 da noite. Eu não preciso dormir agora, porque eu já descansei 2 horas, eu preciso ficar ativo mais horas até eu conseguir ter a necessidade de dormir de novo. Então, essa é a mensagem que a gente traz para o cérebro quando tira o cochilo, que ele não precisa dormir daquela quantidade toda seguida, e isso pode causar também a insônia. Uhum. É. Faz sentido, né? E tem mais. Pensei, será que eu falo isso pro pessoal? Será que eles vão gostar? Mas vou falar porque é a ciência que diz, né? Que nós devemos ter uma rotina de horários e evitar os cochilos até no final de semana. Até no final de semana. Sim, porque a gente quebra a rotina. E quando quebra a rotina, o organismo entende que está sempre quebrado. Por isso, muitas pessoas na segunda vão trabalhar quebradas. Entendi. É verdade, Rô. E olha que assim, eu mesmo trabalhando com essa questão da insônia, eu não tinha pensado dessa forma, né? Eu também não. Realmente no final de semana, é o final de semana que a gente deixa para fazer tudo que a gente não pode fazer durante a semana, né? Às vezes comer um doce a mais, um lanche a mais, né? Comer e E dormir. exatamente. E aí a gente acaba depois tendo uma dificuldade maior para conseguir retomar na segunda-feira e falar, puxa, eu vou ter que aquela dieta de novo, ou academia, ou enfim, tudo, né? Sim, e pode ver que o que acontece nos programas de TV aberta, todos os filmes que tem à noite no domingo são todos filmes estimulantes, de ação, de suspense, de terror. Nenhum filme é romântico, é produtivo, é motivacional, porque as pessoas estão com muita energia porque dormiram muito durante o dia. Uhum, é E eu verdade. também nunca tinha percebido isso, né? Eu sempre questionei o porquê que no domingo à noite tem aquele tipo de filme. Agora a gente já sabe. Sim. Outra questão, o local onde a pessoa dorme. Tem gente que gosta de começar o sono na sala, ao invés de ir para a cama. Então, dorme inicialmente no sofá, na poltrona, assistindo, e tá morrendo de sono. Você fala uma pessoa, ela tá lá. Não, tô só descansando o olho. Quando vai para a cama, perde o sono. Uhum, E por quê? Porque provavelmente essa pessoa já dormiu uma quantia que o cérebro entende. Agora eu preciso ficar inativa, porque ela já descansou. E sim. aí essa pessoa vai ter mais dificuldade para dormir. Então o ideal é que se durma, que vá para a cama só no horário realmente de dormir, né? E tem algumas, o colchão também, ter um colchão bom é importante. E tem algumas outras atividades que não são saudáveis, hábitos que não são saudáveis, como, por exemplo, dormir sob a luz do celular. Então, pessoas que ficam mexendo no celular para conseguir dormir, jogando joguinhos ou assistindo vídeos. Tem. Isso é o que mais tem, né? Pessoas que só conseguem dormir na frente da TV também é muito perigoso, também é muito arriscado para que a pessoa perca o sono completamente. Uhum. Minha prima tá falando ali, a avó. A minha avó é essa pessoa que você fala para ela assim: olha, avó, a senhora tá dormindo, vamos pra cama. Não, não tô dormindo, eu tô só descansando hoje. E é muito engraçado, porque todo mundo tira sarro e ela nega. Ela gosta, né? Fazer o quê? Então, mexer no celular, ficar com a TV acesa, luz no quarto, às vezes o parceiro, a parceira tá lendo e o outro já quer dormir, isso vai interferir no sono, que aí o que tava lendo vai deitar, o outro tá desperto. Então, tentar ou ler em ambientes separados, ou ficar com um abajur do lado, né? Isso facilita também. Uhum. E aí, quais são os principais sintomas?
que a insônia apresenta. Podem incluir dificuldade para adormecer à noite, para se manter dormindo ou despertar mais cedo, que são os 3 tipos da insônia. Tem também o não se sentir descansado após uma noite toda de sono, que é quando a pessoa dorme, mas sente que acorda mais cansada ainda. Não entende o que está acontecendo, parece que ela perde energia durante a noite, ao invés de repor, né? O cansaço excessivo também, ou a sonolência diurna. Aquela pessoa que fica o dia todo bocejando, capengando ali para conseguir sobreviver o dia, chega à noite e está sem sono de novo. Aham. Dá a impressão que o corpo vai trocando o dia pela noite, né? Isso. E o que acontece quando chega o final de semana? A pessoa dorme até mais tarde, acorda tarde, se alimenta fora do horário, não faz atividade física, se entope de doce, de café, repete tudo esse ciclo de novo durante a semana. Então, isso é importante, pelo menos para quem está sofrendo de insônia nesse momento, tentar estabelecer uma rotina, inclusive no final de semana. Não precisa levantar ao mesmo horário, mas procurar não levantar tão tarde. Isso vai ajudar também. Sim. O humor alterado, como eu falei, mais irritabilidade, impaciência, a impulsividade, a ansiedade e até a depressão, né? Isso são características, sintomas bem diretos da insônia, que a gente vê o quanto afeta no dia a dia mesmo da pessoa. A redução da motivação, então às vezes a pessoa se programa, não, amanhã eu vou levantar cedo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, faz anotações, tenta organizar e chega de manhã e não consegue levantar. Ou não consegue ter forças para fazer as tarefas que se programou. Então, a falta da motivação é muito prejudicial também para a autoestima, que a pessoa se sente incapaz de dar conta daquilo que ela mesma se organizou para fazer, né? Tem também a dificuldade para prestar atenção, para se concentrar e para memorizar, para lembrar de coisas importantes. Pessoas que estão sofrendo de insônia têm muito branco. O que eu ia fazer? Sai pegar um negócio e o negócio está na mão. Sai para ir ao mercado, sai sem a chave do carro. No momento, isso já aconteceu comigo. Na esquina de casa tem um mercado. Eu fui até o mercado, eu cheguei na porta do mercado, falei, tem alguma coisa faltando. A máscara. Só a máscara. Só, eu voltei, peguei a sorte que é perto. Mas o essencial, né? Tô dando esse exemplo para a gente ver o quanto são coisas essenciais e quando a gente não tem uma boa noite de sono, isso vai interferir no nosso dia. O aumento também do risco de acidentes, sejam acidentes domésticos, acidentes de carro, o acidente de trânsito também aumenta muito quando a pessoa está sob estresse, insônia, ansiedade, depressão, porque a atenção fica diminuída mesmo. Pessoas que trabalham e manuseiam, às vezes, máquinas também mais perigosas, né? Pode acabar tendo prejuízo. Sim, e geralmente já são máquinas que representam riscos, né? Sim. Temos também as dores de cabeça localizadas, a insônia pode causar isso. Problemas gastrointestinais, como eu falei, que isso interfere muito. Hoje em dia temos cada vez mais doenças, um aumento grande das doenças gastrointestinais que estão ligadas ao humor, que pode estar ligado também à insônia. E, de maneira geral, as preocupações contínuas com o sono. Então, tem aquela pessoa que já sabe que tem dificuldade para dormir, e quando ela deita, ela pensa, meu Deus, eu tenho 7 horas para dormir. Aí já são 11 horas da noite. Passa 11h15, 11h20, 11h40. Meu Deus, agora eu só tenho 6 horas e pouquinho. 6 horas e 20. E o... Não tá ouvindo. Ouço muito esse tipo de reclamação, né? Da pessoa ficar contando as horas, para quanto tempo falta para ela ir trabalhar no outro dia e não consegue dormir. Daí acho que aumenta o nível também da ansiedade, aí mistura, fica bem desregulado, né? Sim. E a ansiedade vai fazendo com que o organismo fique em estado de alerta que não traga o sono, não se prepara para dormir, ele se prepara para uma situação de perigo, porque a pessoa está alimentando a ansiedade. Então, isso atrapalha muito na rotina mesmo. E como que a gente sabe se a pessoa tem insônia ou não? Como eu falei lá no início, né? Quando isso dura mais de 3 meses, é um sintoma de risco, é importante procurar um psicólogo, um neurologista. Eu creio que a maioria das causas, pelo que eu estou vendo
principalmente neste momento, é de fundo psíquico. Mas, claro, tem as orgânicas também. Quando há necessidade, é importante fazer um tratamento com multiprofissionais para conseguir englobar todas as disfunções. Mas, na maioria dos casos, melhorando a saúde psíquica e os hábitos, os comportamentos, tem um sucesso em 100% dos casos. Geralmente, tem que entrar a medicação quando a pessoa não consegue alterar a rotina dela, inicialmente. Aham. Quando tem uma resistência ou uma dificuldade mesmo muito grande, alguém que tem algum tipo de vício, por exemplo, vício em trabalho, fica difícil ela se vigiar para dormir mais, ter mais qualidade de vida, então isso interfere bastante também. Uhum. Mas o bom é saber que tem tratamento, né? A pessoa não tem Sim. que carregar esse sofrimento pro resto da vida dela. Não. E como que a gente entende que você está passando por um quadro de insônia? A pessoa com insônia muitas vezes pode levar no mínimo 30 minutos para dormir. E quando ela dorme no máximo 6 horas por noite, ou ela dorme, acorda. Dorme, acorda. Nunca tem um sono contínuo, né? E isso a partir de 3 noites por semana. Se a partir de 3 noites por semana, com essas características de ter dificuldade para iniciar o sono, de se manter dormindo a noite toda, a partir de 3 meses é considerado como insônia. Se não, é somente uma crise de Uhum. dificuldade para dormir. Então, uma crise de insônia é diferente da insônia crônica. Por isso que é importante ter atenção e procurar ajuda, porque senão isso pode se desenvolver de maneira crônica e aí fica muito mais difícil. Estou vendo que alguém não aparece a pergunta inteira porque já subiu, mas alguém falou do clonazepam. Sei que a gente vai comentar no final, mas aí o que acontece? A pessoa começa a buscar as medicações, só acontece pandemia, tudo bem tomar um clonazepam. Não apareceu o resto. A pergunta foi: É, se alguém estiver tendo insônia só agora na pandemia, tudo bem tomar um clonazepam? não, vamos ver o porquê não. Já vou falar sobre isso também. Hã? Explica pra gente. Vou falar. Porque o que acontece? Nesse momento, nós não estamos, quem está sofrendo com isso, imagino que seja mais de 90% da população, ainda não tem um dado de estudo concreto sobre isso, mas no consultório, eu, você e muitos outros colegas nossos estão reclamando, né? Reclamando não, estão recebendo queixas, reclamações a respeito disso. Uhum. E o que acontece? Quando você ingere a medicação, é outra rotina que está sendo estabelecida no seu organismo. Então, isso vai prejudicar ainda mais o seu funcionamento também diurno. E o clonazepam é um medicamento que é altamente viciante. Então, se você tomar ele no período da pandemia, pode ser que você, por não modificar seus hábitos comportamentais e a sua rotina, desenvolva uma dependência dessa medicação, mesmo sem ter a doença crônica. Então, Uhum. você pode criar uma outra doença por conta desse uso do medicamento indevido. E Uhum. nós temos outras maneiras de tratar que são mais saudáveis neste começo. Exatamente. Então, Você vai hã? dar umas dicas pra gente, né, Rô? No final. Vou, Não vou sim, no final, para todo mundo ficar ligadinho aqui com a gente. no final para você saber como fazer para não usar a história. Isso. Então, qual a relação que a insônia está tendo com a pandemia do Covid? Acho que essa é a grande questão. Principalmente nas primeiras semanas, as pessoas ficavam: meu Deus, eu tô dormindo muito mal, aconteceu umas coisas essa noite, eu via postagem em grupos, paciente falando, eu vivendo, não tem como a gente também não entrar nisso, porque é global, né? Exatamente, a gente sofre também, né? As pessoas falam assim, mas você sendo psicóloga, humana. Eu sou humana também. Então a gente sofre também os impactos, tá difícil também, né? Não tem Sim. como vivenciar uma crise, por exemplo, de insônia, né? Uhum. Então, essas queixas que a gente está recebendo, né, tem algumas informações que se relacionam a isso do que estamos enfrentando em relação à pandemia. Então, um é o ciclo da luz e da escuridão. Segundo os neurologistas, quando nós despertamos cedo e nos deparamos com a luz do dia, mesmo quando o dia está um pouco nublado, pode estar até bem fechado, tem um tipo de luz diferente. Uhum. Isso avisa o nosso cérebro que ele tem média de 12 a 14 horas para estar desperto
para ele ter um ciclo ativo e começar a se desligar. Então, se você é uma pessoa que tem insônia à noite, dorme até tarde, levanta meio-dia, seu cérebro já não entendeu que aquelas 4 horas lá que você devia ter levantado, por exemplo, às 8, aquelas 4 horas a mais, ele vai jogar para a noite. Então, isso vai fazendo com que o ciclo se repita, né? Por isso é importante estar em contato com essa luz da manhã, para que você tenha essa mensagem do cérebro que é recebida automaticamente. Ninguém fala, olha, agora eu preciso durar 14 horas com a bateria ligada. Muito inteligente, né? São coisas muito pequenas, sutis, assim, que para ele Uhum. faz diferença e interfere na qualidade de vida que a gente tem, né? Sim, e nosso corpo como um todo, né, tem essa capacidade de nos trazer as mensagens do que necessitamos, porque às vezes a gente não tem o treinamento, a escuta de entender o que a gente está recebendo como mensagem. Então, o cansaço, como durante o dia a gente acaba gastando mais energia, é natural que a gente se sinta mais cansado à noite e precise dormir para reparar esse cansaço. Mas se a gente está fazendo menos atividade física, porque estamos ficando trancados dentro de casa, o nosso corpo vai ter mais dificuldade para descansar como descansava antes, porque nós estamos cansando menos. Só que é muito contraditório, porque as pessoas psiquicamente estão muito mais cansadas. Uhum, Mas sim. como a gente está fazendo menos atividade física, o nosso corpo está sentindo mais necessidade desse cansaço físico. Então, isso precisa também ser reparado. O distúrbio do pesadelo, que é outra queixa que eu tenho recebido muito também. O conteúdo dos nossos sonhos, esse distúrbio acontece quando o conteúdo é muito realista, quando traz situações que causam ansiedade, preocupação excessiva, medo. E o que está acontecendo, né? São situações desagradáveis e quando é difícil a gente escapar de um lugar, de uma situação que você se sente em desespero, esse tipo de sonho é caracterizado como distúrbio do sono, distúrbio do pesadelo. E ele é agravado quando há situações em nossa vida diária que aumentam os níveis de estresse e ansiedade. E aí, de alguma forma, o nosso inconsciente molda essas situações em nossos sonhos. Ou seja, tudo o que a gente está vivendo, o nosso inconsciente vai reproduzir durante a noite. E por que que a gente está sonhando mais? As restrições do convívio social, a quebra de rotina, as questões financeiras, medo, ansiedade, a gravidade do que está acontecendo já são situações fortes o bastante, né, para a gente ter um distúrbio aí. Mas, além disso, o sonho tem sido uma forma muito importante dessa descarga psíquica, da descarga dessas intensidades do que a gente está vivendo nesse momento. Né? E é a forma que o psiquismo encontra de dar conta e de elaborar tudo isso que a gente está vivendo. É como se fosse uma válvula de escape emocional. Isso mesmo. Só que o que acontece? A gente não sonha só por causa do Covid. Nós sonhamos não só por causa das condições, das restrições que estão acontecendo. A gente sonha porque essas situações de hoje tocam naquelas que já eram nossas. É como se os sonhos estão tocando naquilo que já eram nossas feridas, já eram as nossas dificuldades, nesses conflitos, né? Então, quando a gente sonha, a gente resolve essa dupla mobilização, que são as nossas questões, os nossos conflitos internos, do nosso mundo psíquico e o externo, que é o medo, o desespero, a insegurança, o medo da morte, do adoecimento, da perda, de falir, de não ter dinheiro para pagar as contas, de não saber se seu emprego vai ser garantido ou não. E o que acontece? Por conta desse excesso de tensão, de pensamentos negativos e de preocupações excessivas, pode desencadear outras coisas também, como o estresse crônico. Para quem já tem transtornos mentais, isso está sendo bastante agravado também. Por isso que agora talvez seja um momento, não digo que mais do que nunca, mas talvez um dos momentos onde mais haja necessidade de buscar ajuda psicológica para que isso não se agrave e que não fique sendo algo que vai trazer prejuízos a longo prazo para a vida dessas pessoas, né? Porque o apoio do psicólogo agora não é só para dar um suporte,
mas sim para orientar sobre os comportamentos e entender também, interpretar esses sonhos, entender qual a relação disso com a vida já dessa pessoa. Uhum. E assim, né? E aí a gente entra num impasse muito grande, né? Porque como a gente está num momento de muita insegurança, instabilidade, é como se o psicólogo fosse o serviço menos essencial, né? Nesse momento. Só que, Sim, na verdade, hoje é o mais essencial, né? Existem várias modalidades hoje de atendimento que tem pessoas que estão oferecendo atendimento gratuito, tem pessoas que estão oferecendo atendimento, às vezes, com valor social, já para tentar amparar a população que está sofrendo todo esse impacto, né? Mas muitas pessoas sim, não conseguem ver o serviço do psicólogo como um serviço essencial agora, né? é verdade. E quando o que aconteceu? Se as pessoas trabalhassem com a psicologia como prevenção e não como medicação, né? Não como tratamento pós-tragédia, pós-doença, pós-traumático, a gente não estaria tendo tanto esse aumento da gravidade daqueles que já tinham doenças ou predisposição para terem transtornos psíquicos. Sim. Então, isso é muito danoso para a nossa saúde e tem alguns riscos que a pandemia representa, que a insônia representa por estarmos vivendo agora na pandemia, né? Ela é caracterizada como um distúrbio associado ao aumento considerável do risco da morte por doença cardiovascular, crises depressivas, obesidade mórbida, hipertensão arterial, fadiga, diabetes e todos os males associados ao estresse e à ansiedade. Então, para o psiquismo é muito grave esse tipo de dano, principalmente porque quem desenvolve não desenvolve só um, desenvolve vários outros. E nos quadros mais graves, os efeitos da insônia também estão presentes no cotidiano e resultam em acidentes domésticos, como eu falei, no trabalho, no trânsito. E diante dessas circunstâncias, a pessoa tem sintomas associados à fadiga. Então, o que acontece muito também? No início da pandemia, principalmente, quais eram as orientações que a gente recebia? Até tem um teste que você levanta, puxa o ar, respira fundo, puxa o ar e segura por 10 segundos. Quem está com ansiedade, sensação de fadiga, dificuldade de concentração, não consegue manter o ar por 10 segundos no peito. Por Uhum. quê? Porque está com outras dificuldades. Não é porque o ar não está entrando no pulmão, não é porque você está com Covid, com pneumonia, com nada disso. Mas aí gera mais ansiedade, porque se eu não consigo, eu tô com alguma coisa, aí daí a pessoa tosse e já pensa que pegou o Covid. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Pode ter também a déficit de atenção, que eu citei, dificuldades de orientação espacial, então a pessoa fica perdida, o que está acontecendo, que dia é hoje. Isso tem uma queixa, assim, da pandemia. Eu tô perdido, não sei se hoje é terça, se hoje é quarta, o que tem que acontecer, eu não sei o que eu faço, eu não estou conseguindo me organizar. O humor muito alterado, uma instabilidade muito presente, né, diante disso tudo, e pode trazer sérios prejuízos à saúde, além de causar comprometimento funcional, né? Quando a falta de sono acontece por 3 noites na mesma semana, sejam elas alternadas ou não, ou mais que 3 noites seguidas, ou Uhum. alternadas. E aí, o grande finale. Algumas recomendações que podem ajudar a pegar no sono. Estabelecer uma rotina de horários, de cronograma, isso é completamente essencial. Então, tente se organizar, veja quais as tarefas que você deseja fazer para quem está trabalhando no home office, tente ver o que você quer organizar, se você quer mudar a sua mesa de trabalho, se você quer mudar a sua sala, sua cozinha, seu quarto. Tente colocar metas para você fazer, não só em dias específicos, mas nas semanas e dividir isso nos dias. Isso ajuda muito na organização e para não ficar tão cansado num dia só e no outro dia não ter tantas tarefas. E Uhum. para se ocupar também, cansar o corpo, né? Que é o que estamos falando também. E mudar o ambiente, né? Eu mudei todos os cômodos da minha casa. Só não mudei o banheiro. Não dá para mudar o vaso privado, o box. Se pudesse, eu tinha reformado o banheiro inteiro. Mudei, mudo, e isso me faz sentir bem. Decorei a sala, tá tudo diferente por aqui. Tá bem legal, né? Mas Esse exercício. Pode falar.
Essa questão, por exemplo, de manter uma rotina e dividir as tarefas, né, para você fazer durante a semana, é bastante importante. Mas as pessoas estão com dificuldade de conseguir seguir essa rotina, né? Sim. Até consegue acordar, vamos dizer assim, consegue acordar tudo, mas parece que depois que você almoça, aí da tarde para noite fica tudo perdido. Parece que tá virando um vazio esse período, né? Sim. E como a pessoa preenche esse vazio que tá a questão, porque as pessoas estão preenchendo com comida, na maioria dos casos. Com comida e também, além disso, a questão da informação excessiva e de fontes que às vezes só aumentam mais ainda a preocupação dela, né? É verdade. E o uso também excessivo da internet, mesmo quando não é para informação. A pessoa perde muito tempo ali num vazio, num tempo que ela nem sabe o que ela está fazendo, não produz, depois sente que devia ter feito mais quando passou muito tempo na tela do celular, no notebook. Aí vai come, consegue gastar essa energia do que tá comendo e vai virando um ciclo, né? Sim. E provoca insônia, que são os hábitos não saudáveis que provocam a insônia. Então, se exercitar, se permanecer ativo, evitar os cochilinhos da tarde, né, se possível, até aos finais de semana. O que eu sugiro? Não precisa cortar. Então, quem gosta muito, tem pessoas que sentem muito prazer em tirar um cochilo depois do almoço. Pode manter? Pode, mas que seja um cochilo mesmo, de 20 a 30 minutos no máximo. Que Uhum, isso seja um período só para você descansar ali enquanto o seu organismo se prepara para a digestão, mas que você desperte logo em seguida, porque senão vai virar um tipo de sono e à noite isso vai te prejudicar. uhum, Evitar, né, os sabotadores, álcool, nicotina, cafeína, alimentação gordurosa, alimentação tardia que eu falei, então se alimentar muito tarde, comer e deitar. Isso uhum. também é muito prejudicial. E tem outra questão que aí tem ligação com aquela pergunta do clonazepam, né? Verifique seus medicamentos e, se possível, evite tomá-los quando não for de uso controlado. Por quê? Se você ingere o clonazepam e seu organismo entende que aquilo é uma droga que você não está habituado e você não tem a necessidade de uma carga tão grande daquela medicação, porque é uma medicação bem forte, como eu expliquei, ela é altamente viciante, traz grandes prejuízos ao longo do dia a dia, no funcionamento e a longo prazo também. Se você inclui isso na sua rotina, seu corpo entende que ele precisa descansar ainda mais durante o dia, Uhum. porque ele entende que essa é a mensagem. Então, eu estou produzindo demais, eu tenho que passar a produzir de menos. A pessoa pode ter o efeito rebote, que a gente chama, né? Ficar mais cansada e passar menos tempo se sentindo motivada para fazer as coisas. Ou ficar chapada mesmo da medicação, né? Se sentir meio grogue, desatenta, com todos os sintomas que a insônia traz também. Aí aumenta, às vezes, até o sentimento de tristeza, né? Aí a pessoa já acha Sim. num processo de depressão. E não, é só um hábito que não é saudável, que ela está prejudicando o próprio organismo. É isso mesmo. E porque ela está ingerindo uma substância, é uma droga, né, de laboratório, mas ela está ingerindo uma substância para a qual o organismo dela não tem necessidade daquilo. Outra coisa, esteja confortável. Então, se você tiver com frio, levanta, pega uma coberta, pega uma meia. Não fique esperando esquentar o pé para você conseguir dormir, porque isso vai dificultar se você já está tendo dificuldade. Uhum, Tá com dor. Nossa, eu tô com muita dor no ombro. Toma uma medicação. Tá com muita dor de cabeça. Toma uma medicação. Não é algo que o sono vai reparar sozinho. Você precisa estar relaxado para conseguir dormir também. É uhum, claro, se for algo que você sente que possa se automedicar. Se for algo que não, procure um médico. Vai uhum. falar, psicólogo mandou tomar remédio aqui. Regularize seu relógio biológico. Isso é muito importante. A gente está falando isso desde o início. Ter uma rotina para regularizar e não entrar nesse ciclo novamente durante toda a semana. Isso é muito importante. Evite aparelhos eletrônicos pelo menos 1 hora antes de dormir. Isso é muito importante porque a luz manda para o cérebro a mensagem de que ele precisa estar ativo. Eu falei sobre isso. Só que, além disso, a luz que a gente usa do celular é a luz branca. E ela traz mais danos ainda ao cérebro, porque ele entende que ele tem que estar super alerta.
É uma Hum. luz muito forte, diferente da luz solar. Então, pelo menos 1 hora antes de desligar todos os aparelhos, celular, TV, luz do quarto, é importante estar desligada, para que você vá se desligando. Então, se você for, por exemplo, uma pessoa que gosta, ler antes de dormir é uma dica muito bacana, porque você não está concentrado na luz, você está olhando para o livro, mesmo quando você está com o livro aqui. A Aham. minha atenção está aqui e não na luz. Na TV você fica na luz, no celular você fica na luz. E isso vai trazendo a sensação de relaxamento, porque a sua atenção se reduz somente ao livro. Então, o Uhum. seu cérebro entende que seu corpo já está relaxado e pode dormir. Por isso que muitas vezes a leitura traz o sono junto, né? Conforme você vai lendo. Tem uma dica muito valiosa que é um exercício de respiração, que inclusive tem no canal da Andressa. Se eu não me engano, eu assisti, você fez com a Érica. Ah, o da respiração diafragmática Isso. fez. E não sei se tem mais algum, eu vi esse. Não, tem, na verdade tem vários, mas eu gosto muito desse da respiração diafragmática, então ele é um Eu pouco também. vídeos. Eu gosto Eu bastante. gosto também. E eu vi que esses dias você fez um postzinho que eu também uso, inclusive mandei para pacientes que estão online aqui na live, que é para controlar a respiração. Uhum. Então é aquele link, né, que você inspira, e respira. Ele vai conduzindo. E o que que acontece? Na respiração diafragmática, a gente consegue ter um estado de relaxamento mais profundo e pode até ser utilizado como uma meditação. A meditação, para quem gosta, também é um hábito muito saudável, inclusive antes de dormir. Tem várias, tem inclusive uma técnica de mindfulness que envolve a respiração diafragmática, que tem vídeos que falam sobre isso e conduzem essa meditação. Então, é bem legal, o YouTube está aí para a gente acessar, gratuito, vamos utilizar, né? Certeza. E Depois, quem quiser, eu posso deixar um link, né, no... Eu vou colocar esse vídeo depois também no IGTV e vou subir no YouTube. Então, quem quiser, uhum, eu coloco um link de uma página no YouTube também, que ele tem para 7 dias. Eu recebi de um paciente que como eu falo da meditação guiada, ele me uhum. são para 7 dias e são vídeos bem curtinhos, assim, mas que eles ajudam a acalmar e é justamente para o momento do sono. É bem legal. Ah, que legal, eu também vou pegar lá, eu quero. E outra coisa, ir para a cama somente em horários específicos, não fazer da cama um lugar onde você passa o seu dia, onde você fica com o notebook, onde você fica lendo, onde você fica pintando a unha, onde você fica lá com o espelho, tirando a sobrancelha. Tudo que você for fazer, procure fazer em outros ambientes até para diversificar, já que a gente está ficando tanto tempo em casa, né? Eu tenho uma paciente que fala, ah, hoje eu decidi estudar fora. Pegou o note, os livros e foi para a sacada. Então, cada dia se reinvente na sua rotina, isso é muito importante. Mas Aham, deixe a cama para dormir, para descanso. O cérebro precisa associar também essa informação, que lá não é um momento só de relaxar, é um momento de pegar no sono. sim. Eu também dou uma dica assim, Rô, não sei se você ia falar isso, mas para os meus pacientes tem pacientes meus que trabalham no quarto, tipo, tem uma escrivaninha do lado da cama, então trabalha ali e fica no quarto o dia inteiro, né? Trabalhando e, indo, e dormindo. Eu oriento a colocar essa mesinha para fora do quarto, para tentar Isso. setting de trabalho, vamos dizer assim, né? Fora do quarto, para entender que está dividido, né? Mesmo que Uhum. casa, mas já dá uma outra sensação, dá a impressão que você foi trabalhar, né? Porque você está Sim, e parece que motiva, porque o que acontece? Se você fica dentro do quarto, o nosso cérebro já entende como relaxamento. Então, eu posso ficar com a coberta no colo, eu posso ficar de pijama. Você não estabelece uma rotina de se arrumar, se organizar. Não estou dizendo que a pessoa tem que se maquiar, colocar salto para quem trabalha dessa forma, ou o homem tem que passar perfume, fazer a barba todo dia, se não vai aparecer em nenhum de conferência. Mas que a pessoa tem que ter o cuidado e o hábito de fazer as mesmas atividades. Então, eu me organizo, eu arrumo a minha mesa de trabalho. Entender que isso também é prazeroso, né? E eu tenho o hábito de, quando eu vou vir para a mesa de trabalho, eu montei na sala de casa o espaço. Uhum. E eu gosto de organizar. Então, eu encho a garrafinha de água, eu coloco uma música, eu ajeito
o suporte, eu vejo o cabo da impressora, eu vejo o fio do notebook, eu vejo como que estão eu gosto muito de decoração, como podem ver. Eu vejo como que estão as coisas. Então, eu coloco um aromatizador de ambientes, um incenso. Eu gosto desse tipo de ritual que me faz me sentir conectada ao meu local de trabalho. Aham. Então, eu consigo trazer isso para o meu ambiente também. Eu acho que é muito importante deixar o quarto para as coisas do quarto, deixar a sala para as coisas. Se a sala é seu ambiente de trabalho hoje, deixar para o seu ambiente de trabalho. Isso é bem, bem importante também. E por fim, porque já passamos muito do horário, pelo que eu vi, é, Agora que eu tô vendo aqui, ó, o bate-papo foi que eu tô achando que a gente tá aí nos 30 minutos. voou, ultrapassamos o tempo, mas é legal que tem bastante gente aqui ainda com a gente, né? E por último, se todas essas atividades, todas essas dicas, essas informações, vocês tentarem colocar em prática e sentirem dificuldade e ainda assim não melhorar o sono, ou tiverem outras questões associadas, procurem um psicólogo. Se você ainda não tem um psicólogo para chamar de seu, tem eu, a Andressa, contem conosco, com o nosso apoio, com a nossa orientação, com o nosso trabalho, porque nesse momento que a gente precisa realmente é trabalhar com prevenção para que não agravem os danos que a insônia pode trazer, porque ela vem associada, né, a outras doenças também. Com certeza. Né? Sempre o custo é menor quando você previne, né? Porque depois Uhum. já desenvolveu algum tipo da questão da insônia mesmo, né? Desenvolve a insônia crônica, aí já é mais difícil. O custo para você conseguir reparar o que aconteceu é muito maior, né? Mas, Sim. Rô, nossa, eu aprendi muito com a sua live, tá? Obrigada. Foi muito informativo. Acho que tanto essa questão, por exemplo, se a gente tentar transferir também para o contexto da ansiedade, para a questão da tristeza, a gente consegue também todos esses passo a passo que você passou agora no final, né, de dicas, a gente consegue resolver bastante questões emocionais também, né? Colocar, Sim. dá para ter qualidade de vida para o resto da vida aqui, se colocar tudo isso em prática, né? Mas pelo Sim, e não é nada muito difícil de praticar, só tem que conseguir inserir na rotina, que é a parte que as pessoas estão tendo dificuldade, né? exatamente. Mas vai tentar, eu falo assim, ó, tenta colocar um por semana, uma atividade nova por semana na sua rotina, né? Vai Uhum. degrau por degrau, porque quando você vê, você está conseguindo praticar de uma maneira saudável e você não está nem percebendo, né? Sim, e tirar também, né? Porque os hábitos não saudáveis precisam ser tirados paulatinamente, precisa ser aos poucos. Porque se a pessoa quer tirar tudo de uma vez, o organismo vai sentir também, vai pensar, opa, tem alguma coisa, volta lá na alteração da rotina, tem alguma coisa diferente, o que está acontecendo? Eu preciso ficar em alerta. Então, por exemplo, tem o hábito de dormir com a TV ligada, tente desligar quando você percebe que está pegando no sono, ou programa ela para desligar. Uhum. Começa a estabelecer um hábito devagar, aos poucos, porque senão você vai ficar com a TV desligada e não vai conseguir dormir, não vai adiantar. Exatamente, sucessivamente, né? Uma coisinha de cada vez. Sim, E aí, quando você vê a sua qualidade de vida melhorou, seu sono melhorou, a sua disposição para a vida também muda, é outra, né? Então, vamos devagarzinho, a gente vai conseguindo inserir e ter qualidade aí durante essa quarentena e depois se prolongar pela vida, né? isso mesmo. Legal, Rô, obrigada. Eu tenho aqui duas perguntinhas comigo, tá? Quais são as comorbidades que podem estar associadas à insônia? Legal. Então, uma delas é o estresse. Né? Inclusive, eu estou estudando sobre isso no mestrado, bem durante a pandemia. Eu falei, meu Deus, dá vontade de espalhar informações sobre. Ele é muito nocivo, ele é muito prejudicial à nossa saúde e a maioria das doenças que estão ligadas à insônia, das comorbidades, elas são silenciosas. Então, nós não enxergamos fisicamente, mas sentimos os efeitos e às vezes não conseguimos. Tem pessoas que não sabem nomear o que estão sentindo. Então, o estresse, a preocupação com o trabalho, com o estudo, com a família, estresse pós-traumático, alguém que
teve um familiar internado por conta do Covid, ouviu uma notícia e se sentiu chocado com aquilo, se conectou com aquela emoção de uma maneira muito profunda. É alguém que foi assaltado e não conseguiu lidar com aquilo, então fica sempre em estado de alerta. Agora eu estou em casa, a chance de eu ser assaltado. Começa a revivenciar aquilo, né? Acontecimentos provocadores de estresse, como morte, divórcio, perdas de forma geral, não só de pessoas, mas de bens, de emprego, de dinheiro, de tudo que está envolvendo, né, as preocupações atuais. A ansiedade, muito prejudicial também, né? Tanto a ansiedade diária quanto a ansiedade, outros transtornos de ansiedade, ansiedade generalizada, síndrome do pânico, crises de ansiedade. Tudo isso pode ter relação com a insônia diretamente. A depressão também, né? Muitas pessoas com depressão não conseguem dormir, nenhum momento. Ela deita para dormir, ela desperta. Ela deita para dormir, ela não consegue desligar. E tem o contrário também. Tem pessoas que só dormem quando estão depressivas, né? E tem pessoas que trocam a noite pelo dia, enfim. É um distúrbio que está associado à insônia também. E condições médicas, então dores crônicas, dificuldade para respirar, para quem tem, por exemplo, rinite, sinusite, esses tipos de dificuldades respiratórias, é um grande problema, porque a hora que a pessoa deita, o nariz tranca. Daí ela pinga um naridrim, daí vicia no naridrim. Aí ela tenta usar o soro, não funciona mais. Aí começa a ter que buscar outros recursos que dificultam o horário do sono e é bem na hora que deita que piora, por causa da posição do corpo, né? Necessidade frequente de urinar, então quem toma medicamento como anticoagulante, para hipertensão, diuréticos, várias medicações têm esse efeito, né, que produz mais urina para eliminar o líquido do corpo e faz com que a pessoa acorde muitas vezes durante a noite. Então, isso traz um prejuízo também. Tem algumas outras doenças como Alzheimer, AVC, artrite, artrose, refluxo. Às vezes a pessoa está dormindo, ela se engasga com o retorno que tem, né, do ácido, muitas vezes. A síndrome do intestino irritável. Os jovens hoje, principalmente pessoas na faixa dos 30 anos, estão desenvolvendo cada vez mais e tem ligação direta com o estresse. Quero agradecer a sua participação. O nosso tempo da live acabou, o pessoal foi embora, né? Então acaba não tendo muito sentido a gente continuar falando do assunto, né? E, Até porque foi muito explicativo, então tem muita informação, tem bastante coisa que foi, nossa, agregou muito no conhecimento, acho que tanto do pessoal que é psicólogo, que acompanhou também a live, que eu percebi, mas para as pessoas também que vão colocar algumas coisas em prática, foi muito importante, muito ilustrativo, muito rico em informação, né? Era para ser uma live de 20, 30 minutos, se estendeu mais de uma hora, né? Então significa que o pessoal aderiu, e assim, eu fiquei acompanhando aqui de 15 pessoas para cima, né? Então, que legal, teve uma aderência muito boa. Obrigada pela sua participação. eu que agradeço mais uma vez o convite, adorei a participação. Espero que a gente possa se unir ainda mais para fazer novos vídeos, novos conteúdos para o pessoal, principalmente agora, né, que estão precisando tanto de enriquecimento em relação aos cuidados da saúde mental. E nós temos essa capacidade de ajudá-los, né? Vamos utilizar isso. Mesmo que não seja em um atendimento, né, formal e tudo mais, mas as informações que a gente passa aqui são coisas que dá para colocar em prática na rotina da pessoa e conseguir ter uma qualidade de vida melhor, pelo menos nesse período, né, de quarentena, período que às vezes a gente não está conseguindo sair de casa, não está conseguindo ter acesso a um psicólogo mesmo, mas as informações eu vejo que hoje tá bastante, tem bastante gente oferecendo esse tipo de serviço, né, de informação nas redes sociais, e acho que é muito válido também você conseguir pôr tudo isso em prática. Sim, com certeza. Então, agradeço novamente. Tem inúmeras dicas. Se alguém ficou com dúvidas, precisar recuperar, precisar de mais informações, a Andressa vai postar o vídeo. Vocês podem assistir quantas vezes forem necessárias. Se tiverem dúvidas, podem perguntar para mim, para ela. Acessem o canal, vejam lá o exercício da respiração diafragmática. Se eu não me engano, é um vídeo para ansiedade, né? Eu deixo no link, né? Rô, eu Uhum. também
eu vou deixar os seus links de contato também, né, na descrição do vídeo, para o pessoal que quiser entrar em contato com você também, fique à vontade. E aí a gente vai trocando informação. O pessoal que for comentando, eu passo para você também. De repente, o pessoal vai querer uma resposta sua. Eu mando para você, aí você me manda a resposta, eu coloco lá nos comentários, tá? A gente vai Ótimo. colocar porque é muito rico, né? Quem ganha é quem está assistindo, é quem está buscando essa informação. Sim, com certeza. Então, Então tá, obrigada, gratidão. Um beijo no seu coração. beijo, Rô. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau, pessoal. Tô vendo que o pessoal tá entrando. Tchau, Tchau, tchau. Rô. Boa noite. Boa semana. Para você também. Obrigada.